Fala galera, estamos na área para o nosso vídeo semanal sobre arbitragem. Péricles Bassols, nosso árbitro FIFA, 27ª rodada. Achei alguns lances muito polêmicos, outros nem tanto. Você chegou agora, já pode deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e dar um tapa no sininho para habilitar a notificação. Tapa no sininho. Vamos nessa? Vamos. 27ª rodada do Brasileirão. Eu quero o Fla-Flu para começar, é isso? Isso, vamos começar de Fla-Flu, porque talvez seja o lance mais polêmico da rodada, que chama mais atenção, né? A gente vai falar de 3 lances. Esse é o lance do primeiro cartão amarelo para o Pablo Mari. É uma jogada onde ele impede um ataque promissor, e quando se impede um ataque promissor, tá certa a aplicação do cartão amarelo. Mas eu destaquei esse lance para a gente ir para o próximo lance. Tá, quem ainda é a repetição do primeiro cartão, olha lá. Ainda é o Mari se enrosca ali com o Ney. Ele vai só no corpo do Ney, impedindo um ataque promissor, porque essa bola estaria numa possibilidade de domínio para o Ney à frente, e ele não visa a bola, só visa o atacante, derruba o atacante, cartão amarelo bem aplicado. Bem posicionado ali o árbitro Daron, como a gente vê na imagem. Bem posicionado para ver entre os jogadores mais longe da jogada. É normal nessa dinâmica, porque um lançamento longo normalmente deixa o árbitro para trás. Beleza, aqui passamos o primeiro cartão amarelo do Mari, daqui a pouquinho a gente vai pro lance do Gabigol, mas antes temos que ver o segundo lance, é isso? Isso, vamos pro segundo lance do Mari já então, gente? Isso, aí esse lance para mim configura, na minha opinião, se a gente conseguir dar um pause no momento em que o Mari segura o Wellington Ney, se isso puder ser feito no momento em que ele segura agora. Tá. Tem que voltar um pouquinho, mas deu para perceber um pouco antes. Se ele não segura naquele momento, a gente tem que analisar 4 elementos para configurar a situação clara de gol. Tá. Direção, ele tem direção. Possibilidade de dominar a bola, não é domínio efetivo, ele tem a possibilidade de dominar a bola se não fosse seguro naquele momento ali. Número de defensores, não tem mais nenhum defensor, só teria o Diego Alves para disputar, isso configura situação clara e manifesta de gol, e aí... Tá. Seria um lance para um segundo amarelo ou... Aí é que eu quero entrar. Na minha opinião, ele erra 2 vezes, porque se ele já tem um cartão amarelo. Se ele marca essa falta em campo, normal, ele dá um segundo amarelo, entendendo que isso é cortar um ataque promissor, como foi o primeiro. Segundo cartão amarelo, vermelho, rua. E aí, na minha opinião, entra o segundo erro, que é o erro do VAR, em não chamar para esse lance, porque se ele segura naquela condição, ele não deixa a gente ver se ia dar em gol ou não. Então, na minha opinião, como VAR, eu acho que esse lance deveria ter chamada para um cartão vermelho. Mas eu entendo também, é bom que se diga, eu chamaria, mas entendo o VAR na cabine, interpretar esse lance como um lance... duvidoso, não 100% situação clara e manifesta de gol, e não chamar. Consigo entender. Eu adoro esse quadro aqui porque, assim, eu adoro analisar a arbitragem. E aí eu tenho minha opinião sobre quase todos os lances. Esse é um lance que eu não chamaria. Para mim é só lance de cartão amarelo. Então se eu tivesse no VAR, eu ia entender que houve o erro, mas por uma força de protocolo não poderia chamá-lo. Perfeito. O que falta para você ali, então? Falta o domínio de bola? Eu acho que falta a segurança para entender que ele realmente chegaria numa condição de fazer o gol. Acho que a bola ia ficar mais em disputa do Diego Alves com o Wellington do que propriamente com o controle do Wellington. Perfeito, perfeito. Tá? É uma interpretação, é válida. O VAR é isso que é bom a gente destacar aqui para a gente Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, árbitro Anderson Daron. E vamos pro lance, que aí, Bassols, desculpa. Eu não sei nem se é polêmica é a palavra certa para definir esse lance aqui. Lance, o jogo estava 1-0 para o Flamengo, bola dentro da área, o Gabigol vinha invadindo, o Nino chega e dá um bote por baixo. O árbitro Daron, muito próximo da jogada, sinaliza apenas escanteio para o Flamengo. Foi chamado pelo Jean-Pierre Gonçalves Lima para analisar no vídeo se houve ou não houve pênalti Bassols. Isso. Então, quando a gente olha o lance e vê que o Daronco está posicionado daquela maneira, a gente acha que ele está muito bem posicionado para ver esse contato, né? E aí o que normalmente acontece com o árbitro aí é que, como ele não vê a bola sendo desviada, ele talvez tenha visto um toque na bola, ele se baseia no fato de que a bola foi tocada antes. E foi isso que ele viu. Ao ser chamado, ele está sendo chamado porque o árbitro de vídeo entende isso como erro claro. Chama ele lá. A partir desse momento, o Daronco tem que ir para a área de revisão livre do que ele viu no campo. Esquece o que interpretou. E não tentando achar a mesma coisa que ele viu no campo, senão não faria sentido o VAR. O VAR está para uma chamada de erro claro. O Jean-Pierre entende isso como erro claro. O Daronco vai à área de revisão e volta com a mesma decisão depois de ver ou tentar ver novamente esse leve contato do pé do Nino com a bola, que
Se você faz uma análise criteriosa do lance, você vê que o Nino toca primeiro as pernas do Gabriel. Ah, tá. Então, pra você, pênalti. Pênalti. Pra mim, pênalti, claro. E tem que voltar com a marcação do pênalti a partir do momento que ele foi lá. Então, o Daronco não pode, e não é a primeira vez que eu vejo ele fazer isso, ele lutar com a imagem na área de revisão. Tá. Ele precisa ir livre para a área de revisão para não ficar tentando achar o que ele viu no campo, senão então, não faria sentido o VAR. Então, assim, eu vou classificar como uma arbitragem muito ruim, porque se houve erro, esse aí, a gente, na ordem cronológica, esse foi antes dos lances de amarelo para o Mari. Se houve erro num pênalti, claro, seria em favor do Flamengo. Se houve erro em não apresentar um segundo amarelo numa falta que foi clara em campo. Ou um possível vermelho, exatamente. Foi clara. A falta no Ney foi muito clara ali. Isso. O cara poderia até achar que houve uma simulação, mas assim... Então mostrasse o amarelo pro Ney, porque assim, foi muito claro que houve ali um enrosco que caiu no chão. Perfeito. Então foram 2 erros importantes no jogo, um clássico, arbitragem. Considero, apesar de eu ter dito que eu, como VAR, chamaria no lance do Wellington Ney, considero que a não chamada do Wellington Ney para o lance do Wellington Ney é possível. E essa chamada para o pênalti foi perfeita, então eu considero a atuação do VAR muito boa, quase excelente, e ruim a do árbitro. Beleza. Tá? Vamos avançar aqui, porque houve o jogo que não foi definido pelo VAR, mas ele teve um momento chave, que foi o confronto entre Internacional e Vasco da Gama, jogo no estádio Beira-Rio. Finalzinho do primeiro tempo, o D'Alessandro faz um gol que o árbitro, só depois de analisar o vídeo, percebe que houve uma falta do Cuesta lá dentro, em cima do Henrique, na grande área. E aí o golaço do D'Alessandro, que depois seria invalidado. Vamos lá para a tua análise, Bassols, da chamada e da marcação final. Então, eu tive um pouco de dificuldade na análise desse lance, porque a princípio, na primeira vez que eu vi, eu não achei essa falta uma falta no APP, que é a origem da jogada, tá? A origem da fase de ataque. APP é isso, a origem da fase de ataque. Eu precisei olhar algumas vezes para ver que essa falta foi feita contra um jogador que também está na disputa por aquela bola. E aí sim, a gente tem que enquadrar isso em APP. Tá. Esse jogador fica caído dentro da área e aí ele fica impossibilitado de levantar para uma possível disputa, de levantar para defender a própria meta, e aí essa bola volta e acaba em gol. Então, a chamada ela é pertinente, não tem um... Houve falta, a carga é clara. Eu só não sei se isso fosse do outro lado, para a marcação de um pênalti, e o árbitro não interpretasse em campo se haveria chamada para isso. Você dificultou a análise agora. Eu só vou... Dificultei. Você dificultou, mas eu vou só tentar explicar rapidinho. Vou tentar achar um ponto para falar que não houve falta, tá? Tá bom. O Inter cobrou o escanteio bem rapidinho. Você entende como não falta? Não, eu vou chegar lá. Calma aí, rapidinho. O Henrique faz a cobrança do escanteio... o Inter faz a cobrança do escanteio com o D'Alessandro, e o Henrique tá vindo, porque a cobrança foi feita rápida, tá vindo igual um louco, num movimento que não é natural, ele tá vindo assim, onde foi cobrado o escanteio para dentro da grande área, sem ver onde está a bola. Sem ver onde está a bola. E aí veio o Cuesta e sobe ao choque com o cara que nem estava olhando para a bola. Tá. Portanto, eu nem sei se ele queria disputar a bola, porque ele não estava olhando para a bola. Tá, você entende como acidente de trabalho. Um choque acidental. E nenhum dos jogadores que estavam ali caídos, principalmente o Henrique, teria condições de disputar a bola na sequência, porque ela foi direto pro pé do D'Alessandro, ele bateu em gol sem ser atrapalhado por ninguém, nem seria aquele jogador, o Henrique, o cara a disputar a bola. Tá. Não dá para dizer que não houve ganho tático na jogada e que esse choque foi acidental, um choque normal? Por isso da dificuldade que eu te falei no início, a minha dificuldade na análise desse lance. Essa sua análise é uma análise extremamente possível. Eu não condeno essa análise. Eu fico com a análise como árbitro, sabendo o que aconteceu e como o jogador ficou caído no meio da área por conta de um contato muito forte, mesmo que ele tenha vindo para cá. Isso não tira o fato do Cuesta ter abalroado ele, com o braço inclusive, não tira aquele contato que para mim é faltoso. Tá. Mas eu entendo a sua análise, e se você na cabine do VAR tivesse lá, interpretasse isso e mantivesse essa decisão de gol, eu estaria confortável também com ela. Então, assim, para você houve acerto da arbitragem, pra Vinícius Gonçalves Dias Araújo, de São Paulo, árbitro do jogo, o VAR Francisco de Paula dos Santos Silva Neto, do Rio Grande... Não, desculpa, o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral de São Paulo. Eu marcaria a falta, só para deixar claro, só quis criar um contexto aqui de discussão sobre o lance. Diretor, você está vendo que não sou eu, né?
Quem falou muito fui eu. Tá bom, foi mal, desculpa, gente. E agora, o que tem mais aí, gente? São Paulo e Avaí. Isso. Expulsão do Brenner. Eu quero ver o lance, porque já sei que a gente vai discordar aqui desse lance. Eu acho que vamos discordar do lance. O Brenner estava com a bola dominada, acaba perdendo o controle. E o resultado final da jogada é um pisão ali em cima do Bruno Alves? Isso. É o Bruno Alves, né? Isso aí. Então, vamos lá. Delson Freitas não viu, né? Delson Freitas não viu, não marcou nem falta. E aí ele é chamado para esse cartão vermelho. Tá? Ele é chamado para a área de revisão para rever. O que acontece aí, Luizinho? A dinâmica da jogada é complicada, porque quem está com posse de bola é o jogador do Avaí, o Brenner, Sim. que escapa, a bola escapa dele, e depois que ela escapa dele, o jogador de São Paulo, Bruno Alves, entra com o pé por baixo, praticamente do pé que estava tentando recuperar a bola. Sim. E o produto final dessa jogada, ele é com elementos de cartão vermelho. Mas vamos lá, eu sei onde você quer chegar. Ali você tem meio que um pisão acidental, né? De uma perna que não se lançou contra o jogador e ele meio que está tentando tirar, mas o que acontece ali é uma dobrada de tornozelo, que o produto final desse acidente, que é um lance acidental, é quase todo ele de cartão vermelho. Eu entendo e entenderia como VAR, se o árbitro apresentasse cartão amarelo no campo, eu não chamaria ele. Tá. Então tá, entendo. Porque assim, pra mim, claro, o movimento tá muito claro. O Brenner tá com a bola dominada, ele tenta fazer a abertura aqui na direita, que ele tapa de 3 dedos. Aquele que a bola vem assim, a bola tá meio longe, você tenta dar. Olha lá, ele faz assim, ó, pra tentar abrir aqui. E aí o Bruno Alves, ele dá o bote na bola um pouquinho antes. Então assim, cara, isso faz parte do jogo. Porque na imagem que você olha, parece que o cara veio dar uma prisão. Não foi isso que aconteceu. Eu gosto muito da sua maneira de pensar, tanto é que eu entenderia demais se o Delson voltasse com o cartão amarelo eu não me incomodo nem com a chamada do VAR. Eu me incomodo mais com quem estava ali, viu o lance. E assim... Ele nem falta deu. Na interpretação do lance, ele entendeu que aquilo foi uma disputa de jogo. Por que depois, no super slow... que aí você vai achar todos os elementos de um vermelho. Mas não é só slow, tá? Não, o slow é o ponto de contato. Depois eles soltam em velocidade normal para que a velocidade normal dê a intensidade da jogada. Eu entenderia se o Delson volta e marca cartão e dá cartão amarelo nesse lance. Entenderia também. Por tudo isso que você falou. Mas eu tenho que te dizer que olhando o lance com os elementos que a gente tem ali, são elementos para cartão vermelho. Tá. Bom, e eu já quero botar aqui o lance do Gustavo Gomes, né? Que ele acabou sofrendo um pisão também no confronto contra o Atlético Paranaense, né? E aí, mais uma vez, uma jogada de Bruno Guimarães, não é isso? A jogada com o Bruno Guimarães? Com o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. E ó, tem ali o choque, os dois vão para uma bola que está na disputa, na dividida, e o produto final, o resultado final desse pisão foi... Uma tatuagem na perna do Gustavo Gomes. Parecido com o que aconteceu. Ficou tatuado na perna do Gustavo Gomes a trava do Bruno Guimarães. Só que aí apresenta-se um cartão amarelo, e aí é que eu falei sobre bom senso durante a transmissão e tal. Essa disputa é uma disputa um pouco diferente, porque as duas pernas estão no ar, a bola acabou de sair ali da disputa, ela sai da disputa e tem um toque de trava contra o tornozelo. É diferente, eu entendo que esse lance pode ficar com o cartão amarelo, poderia ficar com o cartão amarelo, mas na mesma dinâmica do jogo do São Paulo, se o Ricardo apresenta cartão vermelho aí, também não é para chamar, porque é uma trava contra o tornozelo, apesar da perna do Gustavo Gomes estar no ar, atenuando um pouquinho, suavizando esse cartão vermelho, esse possível cartão vermelho, se ele apresenta o cartão vermelho, problema nenhum. Então, é um lance que a gente pode linkar com os mesmos elementos, com similaridade na maneira de interpretar. Só para fechar aqui, eu gosto sempre de ir no preto e no branco. Ricardo Marques Ribeiro acertou, errou no lance? Nesse lance, para mim, errou porque ele não apresentou nem cartão amarelo. E lá no lance do Brenner, expulsão do Brenner contra o Bruno Alves, acertou ou errou? Acertou. No final das contas, para mim, acertou na expulsão. Beleza. Eu tenho uma visão contrária, mas quem apita aqui é Péricles Bassols. Bom, vamos agora para Corinthians e Cruzeiro. Cara, jogo difícil para arbitragem, porque tivemos um momento em que o árbitro apita antes da bola entrar, uma bola que depois viria a ser gol. Isso. E um outro lance que o Bandeira mostra a bandeirinha, levanta ali, chacoalha, só que o árbitro não vai na dele e sai o gol. Então vamos lá para as imagens e análise aqui do Péricles Bassols, a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians, tá? Falta no Fred ali ou não? Então, essa falta, eu já olhei esse lance algumas vezes e não consegui ver o que o Bruno viu no campo de jogo. É bom ressaltar que ele está bem posicionado, ele vê um contato, o Fred sai mancando. Bruno Arleu Araújo, o árbitro da partida, o VAR, Marcelo de Lima Henrique. É uma equipe forte, né? O Bruno vai ser FIFA no ano que vem, o De Lima foi FIFA e é um dos grandes árbitros que o Brasil tem. Assim, ele viu essa falta. Essa falta, quando ela é interpretada, a gente não precisa fazer atraso de apito para quando você vê falta em campo. Então, marcar a falta é assim o que a gente tem que
priorizar quando a gente vê a falta, não precisa esperar. O que é bom ressaltar nesse lance é que a gente, mesmo que a jogada seguisse, esse gol seria anulado porque um jogador do Corinthians está em posição de impedimento naquele momento, abrindo a perna. As pernas ali. Abre a perna e atrapalharia o Fábio. Esse jogador estaria em posição de impedimento, está em posição de impedimento e esse gol seria anulado. O que a gente tem que ressaltar é que a falta foi marcada. Se certa ou não, ela foi vista em campo, interpretada e marcada. A gente tem que respeitar. Eu não vejo contato aí, mas entendo a interpretação do Bruno, porque está próximo, deve ter visto alguma coisa que nós não vimos. Eu já passei por esse tipo de lance algumas vezes. Eu até vendo o lance, eu falei assim, acho que dá para se marcar falta. Sim, mas é possível, não é possível? Hoje com o VAR, esse lance assim é melhor. Eu preferia que ele deixasse passar e depois até chegasse à conclusão que houve falta ou não houve falta. Então, mas aí a gente entra numa questão, Luizinho. O cara tem que interpretar, né? A gente vai estar reinterpretando a falta, entendeu? Depois que o lance acabou, ele vai ser chamado para ver... Esse é um erro claro? Não é um erro claro, então não chama, né? Também isso aí, exatamente isso. Melhor que ele viu, é melhor que interprete a pitch. Tá, arbitragem repetindo, Bruno Arleu de Araújo e Marcelo de Lima Henrique. Vamos para o outro lance e aí para a gente fechar aqui o Vamos lá, aqui esse é o lance da rodada também. Porque assim... Com pênalti. O jogador do Cruzeiro tinha a posse de bola, tenta dar um traço, e aí o Fagner vem na marcação e acaba desviando a bola e ela sobra para o Ederson fazer o gol. Vamos lá. Desviando a bola, eu já estou interpretando, desculpa, ele toca a bola e aí acaba habilitando o jogador. Porque se você fala em desvio, só para a gente botar a linguagem correta, se a gente fala em desvio, isso daí não seria, isso seria uma posição de impedimento, porque vem de um desvio. Quando você fala em passe, aí você corrigiu, porque realmente o Fagner oferece um passe, esse passe coloca ele em condição legal. Então, o gol foi do Ederson, né? E aí, Bassol, espera aí. A grande questão desse lance é o que acontece com relação ao assistente. O Luiz Cláudio Regazzoni levanta a bandeira entendendo que essa bola veio de fato do ataque. Ela é confusa. Quando você tem origem confusa assim, e mesmo em situações onde o atacante está muito à frente, a recomendação hoje da comissão é espere, faça o delay flag, que é o atraso da bandeira para a marcação do impedimento. Por quê? Mesmo quando a distância está grande. Por lances como esses. Olha, eu não sei... Porque o árbitro teve bastante personalidade. Muito. Bruno Foi Arleu, muito bem, Bruno. Porque como é que é o nome do bandeira? Desculpa. Luiz Cláudio Regazzoni. Ele imediatamente levanta a bandeira e olha só, como o jogador do Corinthians vai olhar para a lateral e fala assim, beleza, ele deu impedimento, vou parar. Que não deve se fazer, só se para no apito. Não se faz isso, exatamente. E o juiz, ele deu sequência. E aí o que eu quero entender é o seguinte, ele esperou ainda a confirmação através do VAR da legalidade do gol. Sim, depois tem que esperar para saber se aquela bola realmente veio do atacante ou não. E ele não foi até a cabine para ele revisar o lance. Não precisa. Aí que eu quero interpelar. Eu acho que ele precisa. Por quê? Porque se ele já ali havia tido a percepção do toque do Fagner... Ele narrou isso pro VAR. Aí o VAR só precisa falar assim, só me vê se quando soltou ali, se estava em condição legal ou não. Não precisa ver nada, porque eu passo veio da defesa. Não precisa me ver nada. Eu tô te falando que o passo veio da defesa, não precisa me mostrar. Não, mas pode ter tido, se aquela bola tivesse sido prensada... Espremida. Se ela tivesse sido espremida... Então ele teria que ver no VAR. Aí ele teria que ver no VAR, porque aí ele teria que interpretar. Então, aí que eu vou chegar lá. A minha interpretação é que o Fagner, ele quis bloquear, ele quis dividir a bola com o jogador do Corinthians. Ele não quis passar essa bola para ninguém. Ele quis chegar ali para parar o ataque. Isso já seria suficiente para invalidar como um toque do jogador do Cruzeiro e passar a ser um toque do Fagner? Como foi a interpretação ali? A interpretação é que o Fagner quis tocar a bola, ou quis jogar. Isso. Tá? Ele jogou a bola, de fato ele jogou. O fato dele ter jogado a bola, mas ele não teve o controle, ele não conseguiu, ele só dividiu. Foi meio que Não teve dividida. O cara do Cruzeiro toca pra cá. Não, então, ele tem um toque separado do toque do Cruzeiro ao toque do Fagner oferecendo um passe. Se fosse uma prensada, isso que você está falando tem sentido para ele ir lá interpretar. Mas como não foi uma prensada... Como não teve uma dividida entre eles, foi um passe claro do Fagner, ele só esperou a confirmação do Marcelo de Lima Henrique, dizendo que realmente foi um passe inteiro do Fagner, e esse passe ofereceu uma condição de posição legal para o jogador do Cruzeiro que ali estava. O Regazzoni levanta a bandeira erradamente, porque ali ele tinha que esperar, e aí ele atrasa a dinâmica toda da jogada, porque o zagueiro para, o atacante para, o único cara que não para e quase acaba com a jogada é o Walter. Que quase pegou, né? Os dois que mais acertam nessa jogada, para mim, são o árbitro, que manda seguir, e o Walter, que quase desarma a jogada, que é o único que não para, percebendo que não há o apito. Então, para você, acerto do Bruno Arleu, que manda seguir,
né? Erro do jogador do Corinthians que para, erro do atacante que dá uma meia parada e principalmente ali, na minha opinião, o Luiz Cláudio Regazzoni, que pode ter havido também uma comunicação por dentro do rádio, tá dizendo para ele que a bola veio do ataque, isso pode ter acontecido. Aí ele já abaixa. E aí aí ele levantou, escutando que a bola tinha vindo do ataque, pode ter sido de algum outro membro da comissão, da equipe de arbitragem. Ele levantou, se confundiu, abaixou e no final ele ficou confuso de novo, colou as placas e levantou de novo, o que piorou um pouquinho mais a dinâmica da jogada. Mas ali o Regazzoni agora vai provavelmente conversar com a comissão, eles vão chegar a uma conclusão do que deve ser feito para esse tipo de jogada. Apesar deles já terem determinado que lances assim ele tem que esperar. E, gente, desde a escolinha é o seguinte, ó. Só para no apito. Só para no apito. Só para no apito. E agora apitou, ó. A gente vai parar aqui o nosso vídeo. Foi ele, hein, diretor? A gente vai parar aqui o nosso vídeo e a gente volta aí numa próxima para comentar mais da arbitragem no futebol brasileiro. Tchau! Se inscreve aí, dá um like, curte aí. Valeu. Dá um tapa no sininho.